Um dos argumentos para a mudança de mulata para morena cheirosa foi que muitas candidatas estavam dançando samba, por exemplo, estavam dançando pontos de religião de matriz africana nas suas coreografias, e as fundações culturais, como a Fumbel, entendiam que isso não faz parte da cultura junina. Então, por exemplo, você dançar samba na sua coreografia, o samba está mais ligado ao carnaval do que ao São João. E o samba é um elemento que fala diretamente a respeito de negritude, fala de identidades negras. De alguma forma, essas interferências, né, do Estado em relação a esses gêneros musicais e a mudança de categoria está nos dizendo implicitamente que o São João não necessariamente é negro. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast. O Compósita faz parte da Quere Quere, uma rede nacional que agrega um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades. Para mais informações, siga-nos em nosso perfil no Instagram, @compositacuradoria, ou acesse www.radioquerequere.org. No 11º episódio do projeto Antropologias Compósitas, conversei com o professor e pesquisador Rafael Noleto, da Universidade Federal de Pelotas, sobre a sua pesquisa de doutorado intitulada Brilham Estrelas de São João, Gênero, Raça e Sexualidade em Performance nas Festas Juninas de Belém, Pará, defendida em 2016 na Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora doutora Laura Moutinho. Fiquem agora com o 11º episódio Festas que Fazem Sujeitos. Queria começar agradecendo pelo convite. Eu me sinto muito honrado de fazer parte do hall de pessoas que está sendo entrevistada pelo Compósita, que é um podcast que eu venho acompanhando e que tem feito um trabalho que eu considero super importante, que é de construir, né, transpor para um outro formato, que é esse formato de áudio, uma memória das pesquisas que se desenvolvem na Amazônia, né, de pesquisadores e pesquisadoras que construíram as suas carreiras, as suas pesquisas, fazendo pesquisa na Amazônia, a respeito da Amazônia e com os povos da Amazônia. Bom, então a gente vai começar efetivamente a entrar um pouco na tua trajetória acadêmica, na tua atuação profissional. E já de início eu queria saber um pouco mais dessa tua história, né, desse teu percurso. Então, eu comecei a minha carreira acadêmica na área da música. Eu fiz licenciatura em música na UEPA, que é a Universidade do Estado do Pará. Na licenciatura, eu sempre me interessei por questões de gênero, né, pelos estudos de gênero, mas na época eu era um aluno de graduação, eu não tinha muita dimensão desse campo, eu não sabia que isso de fato era um campo de estudos, mas eu tinha um incômodo muito grande, assim, que quando a gente estudava certos movimentos musicais, né, na história da música, seja na música popular, seja na música de concerto, sempre eram estudados os movimentos musicais a partir dos compositores. E eu sou um cantor, né? Então, sou uma pessoa que canta, sempre me expressei musicalmente como cantor, embora eu também seja compositor, seja cancionista, mas a minha primeira identidade é como cantor. Sempre me incomodou o fato de não haver tantas pesquisas sobre cantores e cantoras na história da música. Na época, essa era a minha percepção. E
eu decidi pesquisar sobre isso, né, na minha graduação e fui orientado pela professora Lívia Negrão, que é antropóloga. E a Lívia foi me mostrando esse campo de estudos, né, que é o campo de estudos de gênero e sexualidade dentro da antropologia, e foi a partir dela que eu comecei a conhecer esse campo e fui sendo estimulado por ela a conhecer mais de perto a antropologia, até que eu fui fazer mestrado na área de antropologia já na Universidade Federal do Pará, na UFPA. E aí sim, de fato, eu comecei a me aprofundar nos estudos de gênero e sexualidade, mas ainda trabalhando com o campo musical. Trabalhei com fãs gays de cantoras da MPB, né? Colocando essa MPB entre aspas, porque é uma denominação um pouco discutível, enfim, mas foi com esse assunto que eu trabalhei. E depois, né, do mestrado, eu fui fazer doutorado na USP, pesquisando os protagonismos gays, trans e de mulheres também, né, mulheres cis, mulheres trans, no São João de Belém, né. Então, assim, eu sempre trabalhei com questões ligadas à arte, seja a música ou a dança, mas eu acho que o fio da meada, né, que une todos esses meus interesses, são os estudos de gênero e sexualidade. E mais recentemente, né, a partir do doutorado, os estudos de relações raciais, né, porque aí eu acho que fica uma abordagem interseccional mais completa e mais complexa dessas questões, né? Então, acho que a minha entrada, né, na antropologia foi muito por essa via e, ao mesmo tempo, isso me conecta, me mantém conectado com a música, porque no campo da música são essas questões que me interessam também, né? Inclusive, isso que tu acabaste de comentar conecta diretamente com o fato de atualmente a gente ter um campo muito diversificado e muito consolidado na própria antropologia, que é o campo dos estudos de gênero e sexualidade. Estou falando aqui basicamente da produção de conhecimento nessas áreas que vão conectar com várias outras temáticas que aparecem na tua produção, e que é algo que mostra um pouco a importância desse debate, mas mostra também, não sei se tu concorda, Noleto, que é um certo pioneirismo. Eu não sei se seria essa a palavra, mas eu vejo dessa forma, que é a forma como tu articula esse debate, trazendo essas duas áreas para pensar a questão da performance, mas não exatamente algo que se cola diretamente ao campo das artes, mas que traz essa imbricação, que vai engendrar sujeitos, né, e que mostra uma série de possibilidades, né, para pensar esse debate aqui na Amazônia. Né? Eu acho que desse ponto de vista, essas tuas entradas são muito interessantes nesse sentido. Na verdade, quando a gente para olhar para esse campo da performance, seja ele na música, na dança, no teatro, você vai ver que as pessoas fazem performance, mas as performances também fazem as pessoas, né? Porque a performance é um jeito da gente se entender como sujeito, né? Da gente se colocar no mundo, e não tem jeito, a gente não consegue se esconder, né, durante um processo performático, você se expõe muito, né? E é por isso que eu gosto tanto das artes performáticas, né? Eu sempre trabalhei com música, mas também trabalhei com dança durante um bom tempo da minha vida, porque quando você está no palco, né, por mais que você esteja representando um personagem, né? Seja um personagem numa canção que você canta, seja um personagem numa coreografia que você dança, mas em alguma medida você está ali de corpo inteiro, né? Sendo você também junto com aquele personagem. Então, suas fragilidades aparecem, né? As suas potencialidades também aparecem. Então, se você não tiver uma força muito grande para estar no palco e encarar as pessoas durante esse processo, você acaba sucumbindo, e aí você não consegue levar aquela performance adiante. Então, assim, eu sempre penso que as performances fazem as pessoas também, né? Porque quando você sai do palco, você sai também uma pessoa diferente daquela pessoa que você entrou. Você sai mais forte, você sai com mais certezas, né? Ou também você pode sair também mais fragilizado, se aquela performance não saiu do jeito que você esperava, ou se alguma coisa não deu certo, ou se você não foi totalmente seguro ou segura, né, do que você iria fazer, enfim, porque a performance, a grande vantagem é que ela é ao vivo, né? Então tudo pode acontecer naquele momento. E eu acho que
a forma como você coloca a sua voz, né, como cantor, como cantora, a forma como você posiciona o seu corpo, também vai falar muito de gênero, também vai falar muito de sexualidade, também vai falar de raça e etnicidade. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto dessa intersecção, porque é como se fosse um recorte pronto, né? Que facilita o teu campo de análise, mas ao mesmo tempo estimula a tua criatividade, porque a performance nem sempre ela é óbvia, né? Nem sempre é tão fácil de depreender as coisas que estão implicadas ali, né? E nem sempre a performance ela é literal, ela está dizendo necessariamente algo que seja linear, algo que seja de fácil interpretação, né? Às vezes a performance ela não tem um significado em si, né? Mas ela trabalha com sensações, ela trabalha com as nossas percepções, enfim, por isso que eu gosto tanto desse campo. Conta um pouco como é que foi fazer essa etnografia no contexto das festas juninas, né, de Belém, em relação a gênero, sexualidade e raça. Então, se puder falar um pouco dessas questões do porquê Belém, quais os sujeitos dessa pesquisa, o tempo de duração. A minha pesquisa no São João, ela se deu muito em função de um período que eu trabalhei com dança na cidade de Belém. Porque, enfim, eu sempre fui músico, sempre fui cantor, mas teve uma época em que eu comecei a fazer aula de dança. Eu fui fazer aula de dança com o Ronald Bergman, que é um grande coreógrafo da cidade de Belém, infelizmente já falecido, e que virou um grande amigo. Eu fiz um curso com o Ronald na Fundação Corro Velho, abriram as inscrições e eu fui fazer. E depois do curso, o Ronald e eu viramos amigos, né? Ficamos muito próximos e o Ronald ia estrear uma companhia de artistas no Centur, né? Que é a Fundação Cultural do Pará hoje, né? E que antes era chamada Fundação Cultural Tancredo Neves. E saiu um edital, né, de seleção de artistas para fazer parte da companhia, que se chamava Companhia das Artes. Essa companhia era dirigida pelo Ronald Bergman e pela Adriana Quintas, no Centur, e eu fui fazer o teste. Eles queriam artistas de várias linguagens, né? Queriam gente de teatro, gente de dança e gente de música. Então eu fui fazer o teste a gente tinha que cantar, tinha que fazer uma coreografia, enfim, tinha que fazer uma série de coisas, e eu passei no teste, felizmente, e fui fazer parte da Companhia das Artes. Quando eu ingressei na Companhia das Artes, foi quando, de fato, se abriu um mundo para mim que foi o universo da dança. A gente tinha aula de dança contemporânea, a gente tinha aula de balé, a gente tinha vivências na área da música. Geralmente eu fazia exercícios vocais com os bailarinos, porque todo mundo cantava, não era só eu que cantava. E foi nesse lugar que eu conheci duas pessoas que foram fundamentais para mim na minha vida como pessoa, né? Porque se tornaram meus amigos, que foi a Ariane Pimentel e a Tayla Savic. Né? Na época, a Tayla ainda não tinha feito a sua transição, ela ainda não era Tayla. Né? Mas nós nos conhecemos nessa época, e a Ariane e a Tayla eram minhas duas referências no balé. Né? Eu olhava para elas duas e dizia assim, se um dia eu fosse bailarino, se um dia eu me tornar um bailarino, eu quero ser que nem elas. Né? E a gente virou muito amigos, e a Tayla era uma pessoa que até hoje ela tem uma inserção enorme no São João. Né? A Tayla é uma mulher trans hoje, né? E ela é coreógrafa, ela é bailarina, e para mim, até hoje, a minha grande referência na dança é a Tayla Savic. É, isso eu estou falando mais ou menos do ano de 2004, né, a época que eu fiz a parte da companhia. Essa companhia durou entre 2004 e 2005. A gente participou de festivais de dança na cidade. Depois a companhia acabou, né, não foi mais possível continuar com a companhia, mas eu continuei fazendo aula de dança, fiz aula de dança em duas escolas de dança famosas de Belém, ganhei bolsa para estar nessas escolas, mas depois acabei me concentrando na música e passei um bom tempo mais focado no universo da música, e nem sempre, né, esses universos da dança e da música,
eles se cruzam ali na cidade, né? Embora estejamos na mesma cidade, embora estejamos todos em Belém, mas são universos que se desenvolvem em paralelo e muitas vezes não se cruzam. Então eu passei um bom tempo sem ter contato com a Tayla, e com a Ariane. E quando eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado, eu estava pensando num tema que tivesse a ver com gênero, sexualidade e raça, mas que falasse muito sobre Belém. E eu me lembrei muito das experiências que a gente tinha na Companhia das Artes, porque foi lá que eu conheci o São João de Belém, né? Foi lá porque desde essa época, né, os bailarinos que faziam parte da companhia, todos tinham ligação com São João de Belém, e eu acompanhava o São João de Belém como espectador, porque eles me levavam, né, e era tudo lá no Centur, os concursos, então a gente saía dos ensaios muitas vezes, ia ver os concursos, então eu tinha essa proximidade com o universo do São João, embora eu não fizesse parte desse universo como dançarino, nunca dancei São João, né? Nunca fiz parte como alguém de dentro, né? Mas eu fazia parte como espectador e transitava por esse universo, né? Como espectador e amigo das pessoas. Então foi quando eu fui fazer o meu campo para o doutorado, né? Comecei a fazer campo em 2012, que foi para construir o projeto do doutorado, porque eu só entrei no doutorado em 2013. E aí foi muito legal, porque eu retomei o contato com todo esse pessoal, né, com quem eu dançava na Companhia das Artes, e foram essas pessoas que me levaram a outras pessoas, e eu conheci realmente o movimento quadrilheiro de Belém, que é um movimento muito grande, muito rico, e muito instigante, assim, para a pesquisa, né? Foi isso que me levou para o São João de Belém, essas experiências anteriores que eu tive no universo da dança. Não me considero um bailarino, né? Não me considero uma pessoa porque eu não dei continuidade, né, aos estudos em dança, mas sou um profundo amante, assim, da dança, né? Sempre que tem espetáculo de dança que eu posso ir, eu vou, né? Mas a dança foi algo que modificou a minha vida, tanto que a minha tese, uma das pessoas a quem eu dedico a minha tese é para o Ronald Bergman, que foi esse coreógrafo que abriu minha cabeça para a dança e me mostrou um mundo cênico que eu não conhecia. Esse campo do São João é um campo que acho que a minha tese deixa isso muito evidente, né? Ele é um campo muito marcado pela presença da diversidade sexual e de gênero, né? Você tem muitos homens gays fazendo São João de Belém, você tem muitas mulheres trans, travestis. Então, é um campo muito interessante para quem lida, né, com essas questões em termos antropológicos. Mas ele não é um campo exclusivamente ocupado ou marcado por pessoas LGBT. Né? Ele é um campo, inclusive, onde tem uma presença heterossexual e cisgênero também muito grande, né? E que não pode ser ignorada. Então, em nenhum momento, assim, na minha tese, eu coloco o São João como um campo exclusivamente LGBT, né? Mas um campo que é marcado por uma presença gay, travesti, transexual muito grande e que eu acho que merece um destaque. Então, esse foi um recorte que eu fiz, né? Porque, de fato, quando você vai para esse campo, a primeira coisa que as pessoas dizem, né, e que eu coloco isso na tese, é que São João é coisa de viado, né? Porque, de fato, você tem uma divisão, né, de uma presença heterossexual e cisgênero muito forte, né, nas posições de comando, né, das quadrilhas juninas, né, do movimento junino de Belém, mas, ao mesmo tempo, você tem uma presença gay, trans e travesti muito forte na ala criativa, que são exatamente os coreógrafos, que são muitos dos brincantes das quadrilhas, e são as misses também, né? As misses gays, e enfim, que em Belém se chama Miss Gay ou Miss Mix, né? Então você tem esses dois setores. É claro que não é tudo dividido assim, né? Tão bonitinho, tão organizado da forma como eu estou falando aqui. Essas coisas também se misturam, né? Tem pessoas trans no comando de algumas quadrilhas, enfim, tem homens gays também comandando
alguns grupos, mas na grande maioria do que eu encontrei na época, né, que essa pesquisa ela foi encerrada em 2016, né, a tese foi concluída em 2016, a gente tinha essa configuração. E eu optei por fazer esse recorte de pensar nessa diversidade sexual e de gênero, nessa ala criativa. Por quê? Porque era a partir dessa ala, né, além dela me interessar em termos antropológicos, em termos de pesquisa, mas também era a partir dessa ala criativa do São João que era a minha entrada em campo, porque eram as pessoas que eu conhecia, eram as pessoas com quem eu dialogava de maneira mais próxima, né? Então, para mim, essa foi a entrada e é o que, de fato, me permitiu ver como o funcionamento do São João em termos artísticos, e é como se eu pudesse ter um contato mais próximo com aquilo que eu poderia chamar do coração do São João, ou da alma do São João, que é esse campo da criatividade. Né, que é esse campo de você elaborar um traje, né, para uma quadrilha junina, porque, enfim, convivi com muitos estilistas, que desenham os trajes tanto das quadrilhas quanto das misses. Esses estilistas eles têm uma circulação não só no São João, mas em outras manifestações culturais em Belém, por exemplo, em outros concursos de beleza que acontecem na cidade. Então, por exemplo, geralmente os mesmos estilistas que atuam no São João são aqueles que atuam no Carnaval, são aqueles que atuam em concursos de beleza, como, por exemplo, Rainha das Rainhas, que é um concurso muito importante para a cidade de Belém. Acredito que para o estado do Pará, né? Mas em Belém isso fica muito evidente, porque, enfim, é um concurso sediado na capital e chama muita atenção mesmo dessa ala criativa de estilistas e coreógrafos. Então, assim, são pessoas que vão circulando nessas manifestações culturais todas, mas que são pessoas que têm essa característica de ocuparem esses cargos e serem, ao mesmo tempo, né, a sua grande maioria são homens gays e mulheres trans e travestis. Pensar em São João é coisa de viado, eu acho que a gente está pensando um pouco nesse jogo dessas performances que vão constituir identidade, espacialidade, relação com as instituições, dentro de uma dinâmica que é maior, né, Rafael? É para pensar a própria cidade mesmo, né? Exatamente. Uma das coisas que o São João me possibilitou foi uma percepção melhorada a respeito de Belém, né? Porque uma coisa é você viver a cidade, você experimentar a cidade como uma pessoa que mora ali, né? Como uma pessoa que faz parte ali daquele lugar. E outra coisa é você fazer esse movimento de estranhamento em relação à cidade, né? Que foi o que eu fiz na pesquisa de doutorado. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito característica de Belém é que você não tem necessariamente uma divisão muito nítida entre, vamos dizer, centros, né, entre aspas, e periferias. Essas fronteiras entre centro e periferia na cidade de Belém, elas não são muito nítidas, né? Centro e periferia se interpenetram o tempo inteiro. E o São João, ele me possibilitou essa compreensão muito mais forte, porque ao transitar, né, por esses espaços onde o São João é de fato gestado na cidade de Belém, você praticamente você consegue fazer um percurso geográfico na cidade, um deslocamento na cidade, em que você não necessariamente precisa passar por essas zonas centrais, né? Você pode transitar só entre periferias. Isso é muito interessante de observar. E isso vai também refletir vai ter um desdobramento na própria percepção do São João da cidade. Né? Porque se você pega os concursos oficiais, né, do Centur, que são concursos financiados pelo governo do estado, eles têm um perfil. Né? Eles têm um perfil que é um perfil mais, vamos dizer assim, higienizado, né? Um perfil ali de um concurso que está no centro da cidade, que está dentro de um local relativamente fechado ali na estrutura do Centur, né, que tem um estacionamento para as pessoas que vão assistir o concurso, etc. E aí você vai para o concurso da Fundel, né, ele tem também um outro perfil,
que é um perfil um pouco menos higienizado do que o perfil do Centur, porque a Fumbel ela tem um histórico, né, maior, né, de mais longa duração em relação ao Centur, de desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a cultura popular, e tanto para o Carnaval quanto para o São João. E os concursos da Fumbel, eles acontecem mais próximo ali da rua mesmo, né? Ou eles acontecem na rua, numa praça pública, ou eles acontecem na aldeia amazônica, ou eles acontecem na Nova Orla de Belém, que fizeram, né, mais recentemente, mas sempre em espaços muito colados é, muito colados a bairros considerados mais periféricos, por exemplo, na aldeia amazônica, ali na Pedreira, já próximo ali da Sacramenta, né, na Orla, que fizeram agora mais recente de Belém, né, ali no bairro dos Jurunas. Então, assim, você percebe dois perfis de concursos institucionais. Só que esses perfis, né, embora haja diferença entre eles, mas eles dois, né, se diferem muito dos concursos vivenciados no interior dos bairros periféricos de Belém, né? Quando você vai para um concurso junino, por exemplo, no Rancho, né, você vê uma diferença gritante, né, dos concursos institucionalizados. Por quê? Porque, embora esses concursos se pareçam em termos estruturais, em termos de algumas regras dos regulamentos, mas a participação do público é diferente, né, a proximidade do público com as candidatas que dançam é diferente, né? A circulação de pessoas pelo espaço, ela é diferente também. Então, você vai ter vários concursos ali no bairro do Jurunas, no bairro do Bengui. Minha pesquisa se situou, né, basicamente no Jurunas e no bairro do Bengui, porque são bairros importantes aí para o São João de Belém. E então você vai vendo essas diferenças, né? Você vai vendo concursos que, de fato, nesses outros espaços, esses são concursos em que as pessoas se sentem mais à vontade para retirar essa influência higienizadora do Estado em relação aos concursos. Esses concursos na periferia são chamados de concursos de sujo, né? Que eles chamam. É, os concursos de sujo, eles são os concursos que são feitos na periferia, que são os concursos de quadrilha, e que são concursos que na Prefeitura de Belém, na Fumbel e no Centur, são denominados como concursos de ensaio, né? Então, aí a gente também vê uma função ali higienizadora do Estado, até quando se retira a palavra sujo e substitui por ensaio, né? Por quê? São concursos onde as quadrilhas juninas elas testam as suas coreografias, elas testam o repertório que é colocado, né, como música de fundo para que as quadrilhas dancem. Então, e é um termômetro dos concursos juninos, né? Porque quando você ganha um concurso de sujo na periferia de Belém, isso te dá muito mais força, né, para você já chegar nos concursos do Estado e da Prefeitura com mais confiança e com um certo favoritismo para ser a quadrilha campeã do concurso ou da Prefeitura ou do governo do Estado, né? Então, são concursos muito importantes também, porque como é que eu posso dizer? Eles fortalecem também a dinâmica dos ensaios, né? Porque você já ensaia tendo em vista o próximo concurso que você vai disputar. E aí existe um, uma gama de concursos de sujo, né? Existe uma espécie de roteiro de concursos que esses grupos juninos eles percorrem na cidade de Belém, né? Na região metropolitana de Belém, porque a gente não pode esquecer também que tem concursos importantes em Ananindeua, por exemplo, e no interior do estado. Então, o que é mais interessante do São João é que o São João ele possibilita esse estabelecimento de circuito, né? Tanto na cidade de Belém, como, por exemplo, em diversos clubes que tem nos bairros periféricos da cidade. Em cada clube desses existem concursos que são realizados, mas também em outras cidades da região metropolitana, como Ananindeua que eu citei, e cidades do interior do estado, e as quadrilhas vão percorrendo esses lugares, essas cidades, esses clubes todos, e quando elas chegam no
dos concursos oficiais do Estado, elas chegam com também a sua performance mais lapidada, né? Porque performance é isso, né? Quanto mais você repete, né? Quanto mais você ensaia e mais você coloca em prática aquilo já para o público, mais aquela performance ela se aprimora, ela ganha força e aí você trabalha não mais, né? A questão coreográfica, mas você ganha mais autonomia para trabalhar a questão interpretativa, né? Porque isso é muito importante no São João, porque os jurados estão lá avaliando a interpretação dos brincantes da quadrilha, né? Como que eles dançam, se a quadrilha está motivada, se a coreografia está bem costurada, se todos os brincantes estão em sincronia na execução da coreografia. Então, todos esses elementos eles vão sendo aprimorados nos concursos de sujo. Óbvio que nos ensaios também, os ensaios são para isso, mas os concursos de sujo eles são a prova final, vamos dizer assim, antes dos concursos oficiais. Não quero dizer com isso que os concursos de sujo eles só servem como uma espécie de aquecimento para os concursos do Estado. Não, até porque concursos de sujo, basicamente, são concursos em que as quadrilhas elas dançam com um figurino que não vai ser o figurino definitivo do grupo, né? E são basicamente concursos que acontecem antes do mês de junho. Mas é importante dizer que acontecem concursos nos bairros periféricos de Belém e que não são considerados concursos de sujo, né? Que são concursos já com a coreografia definitiva, com os figurinos, os trajes definitivos, né, de cada quadrilha, e são concursos, vamos dizer assim, concursos oficiais também, mas que acontecem nos bairros periféricos, né? Então, tem nem sempre é muito nítida essa diferenciação entre concursos de sujo e concursos já definitivos, concursos oficiais, né? É muito interessante, por exemplo, ver essa cadeia produtiva em movimento no São João e no Carnaval, né? Mas eu posso falar mais pelo São João, que foi o campo em que eu atuei, porque também essa cadeia produtiva ela vai ser muito significativa para a população LGBT desses bairros, porque ela vai oferecer outras oportunidades de inserção profissional dessas pessoas, né? Então, se você imaginar, né, que uma pessoa trans, uma travesti, né, que mora, por exemplo, no bairro do Jurunas ou no bairro do Bengui, ela tem possibilidade, por exemplo, de obter uma renda a partir do seu trabalho como bailarina e coreógrafa, isso é incrível, isso é fantástico. Né? E essa renda que ela obtém a partir desse trabalho como coreógrafa e como bailarina é uma renda que é fruto também da inserção dessa pessoa em projetos, por exemplo, como projetos de extensão da Universidade Federal do Pará, na área da dança, por exemplo. Né? É fruto também da passagem dessa pessoa ou dessas pessoas por escolas de dança da cidade, que mesmo sendo escolas de dança muitas vezes privadas, né, escolas pagas, mas que oferecem bolsas de estudo para essas pessoas estudarem balé clássico ou dança contemporânea nessas instituições, né? Então é muito interessante também ver, né, como, por exemplo, fundações como o Curro Velho, né, que é uma fundação que oferece diversos cursos de diversas modalidades, né, tanto na área da dança quanto na área de confecção de roupas, estampas, etc., de cenários, de cenografia, você também percebe um trânsito de várias pessoas por essas instituições que hoje são estilistas do São João, que são estilistas do Rainha das Rainhas, que são estilistas vinculados a escolas de samba, que são carnavalescos. Então, assim, é muito interessante observar que isso, na verdade, é um conjunto de coisas e que muitas vezes essas coisas elas não são articuladas de uma maneira que seja inteligível, né? Então, acho que a pesquisa, não só a minha, mas toda e qualquer pesquisa que lida com esses temas, eu acho que isso é algo muito importante porque permite com que
as pessoas vejam essas estruturas todas em movimento, essas pessoas todas em circulação, e talvez, né, eu gostaria muito que todas essas pesquisas, incluindo a minha, contribuísse também para desessencializar, né, se é que eu posso falar assim, esses bairros, essas pessoas e o que elas fazem. Eu queria te ouvir um pouco, Rafael, falar sobre diferenças. Tem uma circulação para fora do estado do Pará. Na tua tese, tu chama atenção para uma certa diferença do São João de Belém, da região metropolitana, enfim, dos concursos que tu participou, inclusive como jurado, para outros concursos na esfera nacional. Fala um pouco para a gente qual que é essa diferença, afinal de contas. Olha, quando eu estava fazendo campo, eu me lembro muito bem quando eu fiz campo em 2016, que foi já no final da pesquisa, que eu acompanhei o concurso nacional de quadrilhas que foi realizado em Belém pela primeira vez, né, na história da Confebrac, que é a Confederação Federal de Quadrilhas Juninas, né? E aí, uma das diferenças que eu pude perceber, além de olhar para cada estado, né, tinham representações de estados de todo o Brasil, é que os concursos juninos de Belém, né, as quadrilhas juninas, elas são muito coreográficas, né? A ênfase das quadrilhas juninas de Belém é na coreografia, é numa linguagem performática toda pautada na dança e na qualidade técnica da dança. Né? Esse é o diferencial das quadrilhas de Belém, esse é o grande destaque. Então, as quadrilhas de Belém, elas não têm uma narrativa dramatúrgica que é linear, né? Elas não contam necessariamente uma história com início, meio e fim. Quando você vai para o São João do Nordeste, dos estados do Nordeste, e que é um São João que tem muita influência em outros estados do Brasil, né, porque a gente sabe que o São João no Nordeste ele é muito forte, né, é muito representativo da cultura de diversos estados, você vai ter um São João mais pautado na dramaturgia, ou seja, é um São João mais pautado em contar histórias e contar essas histórias de uma maneira mais ou menos linear, né? Que são histórias que têm início, meio e fim. Então, se eu pudesse resumir, as diferenças basicamente seriam o São João de Belém é mais coreográfico e o São João do Nordeste e de outros estados brasileiros ele é mais dramatúrgico. É óbvio que o São João dos outros estados, o São João de Belém, tem desculpa, o São João dos outros estados, eles têm uma dimensão coreográfica que é muito importante, né? Não estou dizendo que os outros estados não deem uma atenção à coreografia, pelo contrário, eles dão uma atenção à coreografia, sim, né? Mas mas eles dão uma atenção muito grande à construção dramatúrgica da performance que eles estão fazendo, né? Eles elaboram cenários, né? Tem uma trilha sonora específica para aquela performance, etc. E o São João de Belém, ele está muito mais pautado nos trajes juninos e nas coreografias. E eu vejo isso, Ramon, como uma influência muito, muito grande é, do trânsito que essas pessoas do São João de Belém fazem pelas escolas de dança da cidade. Então, nas escolas de dança que eu estou me referindo aqui, eu estou me referindo tanto ao FPA, né, com os cursos técnicos de dança, né, e os cursos de extensão que a universidade tem também, as oficinas, quanto a instituições como o Curro Velho, que oferece oficinas, enfim, e também as escolas de dança privadas, né, que existem na cidade. Então, Belém, por exemplo, tem festivais de dança que são feitos, inclusive, por essas escolas privadas e que são festivais reconhecidos, inclusive, internacionalmente. Então, essas pessoas do São João, né, elas estão transitando por esses espaços todos e isso vai ter um desdobramento no São João, porque quem vê de fora o São João de Belém vai perceber uma característica nesse São João como um São João que os meus interlocutores chamam de um São João mais abalezado, né? Que é muito influenciado pelo balé, né? E pelas técnicas de dança que esses coreógrafos acabam aprendendo e acabam adaptando para o contexto do São João. Várias dessas coisas que tu apontou agora entram dentro de um conceito, de um termo que tu aciona na tua tese, que eu acho muito interessante.
heterossexualidade e cisgeneridade coreográfica. Isso nos ajuda, inclusive, a estabelecer essas diferenças do que é produzido aqui e do que é produzido fora, né, com relação ao São João, com relação a, a essa ideia de heterossexualidade, né, ou de cisgeneridade, e de como que há esse trânsito aqui muito forte. Quando tu vai mostrando os sujeitos, né, a gente consegue perceber, né, brincantes, por exemplo, que estão na fronteira do gênero e da sexualidade, né, que a gente associaria, né, a uma dama, mas que está brincando como um cavalheiro, né? E em outras situações isso acontece, no caso das misses, por exemplo, né? Isso conforma uma série de outras questões de identidade, relações afetivas sexuais, inclusive para a gente pensar por que aqui não tem a questão do casamento, né? Isso se refere ao caráter cis heteronormativo do São João, né? E aí eu estou falando do São João de maneira geral, né? Porque o São João é um movimento, né, nacional, né? Um movimento quadrilheiro, ele é um movimento que está presente em todo o país, porque o São João ele tem essa figura do casal heterossexual como o centro da coreografia, né? Então, quando eu fui pesquisar o São João de Belém, que eu fui analisar a composição interna desses grupos, o que eu percebia? Eu percebia que os grupos tinham muitas travestis e muitas mulheres trans, por exemplo, dançando na condição de damas, né? E também percebi que tinham muitos meninos gays cisgênero dançando como cavalheiros. E aí o que acontecia? Eu comecei a perceber que, por exemplo, comecei a me questionar, né? Por que que, já que tem tantos meninos gays dançando, mulheres trans, travestis, por que que não é possível, por exemplo, formar um casal com dois homens, por exemplo? Ou duas mulheres, sejam elas cis ou trans, né? Então, no São João, pelo menos na configuração que a gente tem hoje, você não vê casais, por exemplo, com duas mulheres, ou dois homens, ou duas trans, ou enfim, você sempre vê um casal ali que está representando performaticamente um casal heterossexual. Então, para os jurados que estão analisando as quadrilhas, né, atribuindo notas, eles precisam olhar para a quadrilha junina e precisam ver um grupo com 20 ou 22 casais visualmente heterossexuais, né? Aqueles casais, eles precisam transparecer que eles são um casal heterossexual e cisgênero, né? Embora a gente saiba que muitos desses casais, muitos desses pares, eles são compostos por mulheres que não são mulheres cis, né? São mulheres trans. Então, mas visualmente, né, precisa aparentar ser uma mulher cis e um casal heterossexual. O que que isso vai acarretar? Existem vários pontos nos editais aí de quadrilhas juninas, né, não só de Belém, mas de outros estados, que as quadrilhas elas precisam convencer, né, os jurados. E boa parte desse convencimento, embora isso não esteja explicitamente dito nos editais, nos regulamentos, mas que os meus interlocutores e as minhas interlocutoras sabem disso e têm consciência disso, boa parte desse convencimento diz respeito às possibilidades que essas pessoas têm de convencer, né, performaticamente, aos olhos de quem assiste o espetáculo, de que ali tem um casal heterossexual e cisgênero. Né, porque tem um item nos regulamentos que diz respeito à interpretação dessas pessoas, mas também diz respeito ao conjunto. Né? E aí esse item conjunto, ele dá margem para muitas interpretações. Então, como que isso começou a me chamar a atenção? Por exemplo, quando eu conheci a Patrícia Ferraz, né, que foi uma interlocutora importantíssima da minha pesquisa. Infelizmente, a Patrícia já faleceu, mas a Patrícia me dizia assim: olha, eu só consigo dançar na quadrilha X e na quadrilha Y porque quem me vê pensa que eu sou uma mulher cis, né? E aí, quando ela me fala isso, ela tá me chamando a atenção para aquela questão da passabilidade trans, né? Que é uma coisa muito cobrada das pessoas trans, né, sejam elas mulheres trans ou homens trans, e que, na verdade, se configura como uma atitude transfóbica, né, de
de cobrar das pessoas. Ah, bom, já que você é trans, você tem que ser o mais parecido possível com uma pessoa cisgênero, né? Então, essas narrativas, elas se multiplicavam muito com diversas interlocutoras trans que eu tive ao longo da pesquisa, dizendo que elas só conseguiam dançar no papel de dama nas suas respectivas quadrilhas porque elas tinham, vamos dizer assim, um alto grau de passabilidade, né, no interior das quadrilhas. Por outro lado, eu tinha outras interlocutoras, como a Camila, por exemplo, que a Camila é uma travesti, né, mas a Camila dançava numa quadrilha em que eles não permitiam que pessoas trans e travestis dançassem como damas, né? Mulheres trans e travestis dançassem como damas. E a Camila, aquela quadrilha é a quadrilha do bairro dela, a quadrilha que ela ama, enfim, que ela cresceu ali naquela quadrilha, ela não abre mão de dançar naquela quadrilha e ela opta por dançar naquela quadrilha como cavalheiro, né? Mesmo sendo ela uma travesti, né? Que super conhecida no bairro e que enfim, na sua vida cotidiana, né, a sua identidade é uma identidade travesti, então ela se veste com roupas femininas, né, toda a sua expressão está dentro do campo, né, do feminino, mas que na quadrilha junina ela desempenha o papel de cavalheiro. E aí isso é muito rico para pensar, né, em termos de performance, em termos de construção, né, de identidade de gênero, em termos de sexualidade, e como que também é rico para pensar que, embora o São João ele seja um campo mais permissivo, né, em relação à diversidade sexual de gênero, esse grau de permissividade ele tem algumas limitações, né, como essas que eu estou apontando aqui. Porque, assim, às vezes pode passar para as pessoas a imagem de que é tudo aceito, é tudo permitido, qualquer pessoa pode dançar em qualquer lugar, desempenhando qualquer papel, né? E não é bem assim, né? Então, eu acho que essas personagens todas das quadrilhas e que são, né, que foram minhas interlocutoras, elas dizem muito a respeito disso, né? Nos fazem pensar no quanto o gênero ele é coreográfico, né? E o quanto essas noções de heterossexualidade e de cisgeneridade, elas são literalmente performáticas, né? As teorias de gênero estão aí dizendo isso há muito tempo, mas quando você vê isso num campo que é ligado à performance mesmo, né? A performance artística, a performance no sentido coreográfico, literal, né? Isso ganha uma outra dimensão, né? As teorias de gênero já vêm dizendo isso há muito tempo, né? A Judith Butler, né, deu uma grande contribuição, né? A Judith Butler e outras pessoas também, mas quando você vai para um campo da dança, e isso é literalmente ensaiado, né? Isso acaba ganhando uma outra dimensão que eu acho que é muito importante. Esse debate entre festa junina, periferia e performance é algo que, inclusive, vai anunciar não só essa fronteira entre o gênero e a sexualidade, mas também uma questão que vai cruzar na tua tese com a forma de nomear, por exemplo, as misses dentro de uma percepção étnico-racial local. Tem um debate muito interessante da tua tese sobre a transformação que a categoria de Miss Mulata passou ao longo desse tempo para Miss Morena Cheirosa. Né? Então, isso tem uma questão contextual interessante para a gente pensar aqui dentro desse debate que tu está trazendo. Eu queria te ouvir um pouco a esse respeito. Essas categorias de Miss Mulata e Miss Morena Cheirosa são categorias que fazem parte dos concursos de Miss nas quadrilhas de Belém e que em alguns lugares, né, são usadas a categoria de Miss Morena Cheirosa e outros lugares são usadas a categoria de Miss Mulata ou Miss Mulata Cheirosa, que é uma mistura das duas categorias, né? Então, só que na sua origem, vamos dizer assim, né, entre aspas, a primeira categoria que surge é a categoria de Miss Mulata, que é uma categoria destinada para mulheres negras. No São João de Belém, para misses negras, né? Então, geralmente, essa categoria
né? Ela dança, né, uma coreografia vinculada a algum aspecto relacionado às identidades negras na Amazônia. Então, você vai ver coreografias que lidam com religiões de matriz africana, é, em Belém, né? E você vai ver coreografias que falam da história do povo negro na Amazônia ou no Brasil como um todo, né? Então são coreografias muito ligadas a aspectos relacionados às identidades negras, né? E que trazem isso no repertório, na coreografia e nos trajes, né? Porque é todo um conjunto de elementos que fazem essas performances. Com o passar do tempo, o que eu vim percebendo, né, e que os meus interlocutores também apontaram para mim, foi uma insistência, vamos dizer assim, dos concursos oficiais investirem na categoria Miss Morena Cheirosa, especialmente o concurso da Fumbel, né? Porque o argumento que se diz, né, nessa fundação, que é a Fumbel, pelo menos na época em que eu fiz a pesquisa, é que a identidade racial, né, que melhor representa Belém não seria necessariamente uma identidade negra, né, mas sim uma identidade cabocla, uma identidade mais mestiça, que não necessariamente é entendida como uma identidade negra da forma como ela seria entendida em outros lugares, em outros estados, né? Porque tem também uma mescla, vamos dizer assim, com as identidades indígenas, né? Que são muito evidentes quando a gente pensa em Belém e quando a gente fala a respeito da Amazônia. Então, esse é o argumento, né? É, da proposta de adoção dessa categoria morena cheirosa como a categoria oficial que substituiria a categoria de Miss Mulata. E aí, assim, tem várias possibilidades de interpretar essa proposta, né? Pode ser uma proposta de embranquecimento da categoria Miss Mulata, pode ser uma proposta que visa, de alguma maneira, corroborar todo um histórico de discussões, né, no Pará que negligencia a contribuição das populações negras para a constituição da identidade amazônica, né, dessa identidade, das identidades amazônicas. Então, assim, eu vou dialogar com essa bibliografia que discute essas questões, né, na tese, inclusive com textos mais antigos, textos mais clássicos, como, por exemplo, um texto do Vicente Salles, que ele faz exatamente essa crítica, né, de dizer que, nas pesquisas dele, que é muito comum, né, encontrar em várias discussões intelectuais, né, na Amazônia, em Belém, essa negação, né, da contribuição e da influência das populações negras que foram trazidas para serem escravizadas no Pará e no estado e na região amazônica, como sendo populações que tiveram influências significativas na constituição da região e das identidades amazônicas. Então, eu venho problematizando isso, né? A minha intenção não é apontar nenhuma solução em relação a essa questão, mas de levantar essa discussão para a gente pensar até que ponto essas categorias também não são categorias racistas também, né? Porque, enfim, essencializam as mulheres negras e não brancas com relação a certos atributos, né, ou sexualizam demais, né, essas mulheres. Então, eu venho levantando essas questões para que as pessoas discutam isso junto comigo, né, e que essa discussão seja oferecida, seja apresentada a partir desse campo do São João. Mas eu acho que existem também outras possibilidades de se discutir essas questões raciais, por exemplo, em Belém, a partir de outros contextos de pesquisa, mas o São João foi a minha maneira de discutir isso, porque isso se apresenta de forma muito nítida, porque existe essa categoria, né, Miss Mulata e Miss Morena Cheirosa, e ela é uma categoria que precisava, eu acho, de uma atenção especial nesse sentido, né? Porque existe toda uma discussão, inclusive uma discussão dos gêneros musicais que essas
essas misses elas podem dançar, né? Por quê? Porque um dos argumentos para a mudança de mulata para morena cheirosa foi que muitas candidatas estavam dançando samba, por exemplo, né? Estavam dançando pontos de religião de matriz africana nas suas coreografias, e as fundações culturais, como a Fumbel, entendiam que isso não faz parte da cultura junina. Então, por exemplo, você dançar um samba na sua coreografia, o samba está mais ligado ao carnaval do que ao São João, né? E o samba é um elemento que fala diretamente a respeito de negritude, fala de identidades negras, né? E aí, de alguma forma, essas interferências, né, do Estado em relação a esses gêneros musicais e a mudança de categoria é, está nos dizendo implicitamente, né, se a gente quiser colocar nessas palavras, que o São João não necessariamente é negro, né, que o São João tem uma outra cor, ou pelo menos deveria ter nessa perspectiva, né? É óbvio que essa não é a minha perspectiva, mas é a perspectiva que eu encontrei, né, dos meus interlocutores, e quando eu falo interlocutores, eu estou me referindo às pessoas dessas fundações, mas também aos quadrilheiros e quadrilheiras que eu entrevistei, e com quem eu fiz trabalho de campo, né, com quem eu convivi durante todos esses anos. Agora, para quem vai nos ouvir, Rafael, quem são essas misses? Porque a gente focou agora nas misses mulatas ou morenas cheirosas. Mas entre elas tem uma diferença aí, né? Miss Caipira, Miss Simpatia, inclusive de corporalidade e de performance, né? O que tu pode falar a esse respeito? Então, as misses, elas são três mulheres que dançam na quadrilha, elas são brincantes da quadrilha, mas elas têm um momento em que cada uma delas dança uma coreografia sozinha, né? Então, você tem dois concursos em paralelo, você tem o concurso de quadrilha e o concurso de miss. O concurso de quadrilha é o que todo mundo conhece, que são os grupos que disputam entre si, né, para ganhar os títulos de melhor quadrilha, e os concursos de miss, eles acontecem minutos antes da quadrilha se apresentar. Então, por exemplo, uma quadrilha X vai dançar a sua coreografia no concurso Y. Antes da quadrilha dançar, cada uma das misses, a Miss Caipira, a Miss Mulata ou Miss Morena Cheirosa e a Miss Simpatia, dançam uma coreografia individual. Essas misses, elas também estão disputando um título de melhor miss, cada uma em sua categoria, né? Então, a Miss Mulata de uma quadrilha, ela disputa o título de Miss Mulata com as outras Miss Mulatas que fazem parte das outras quadrilhas. E a Miss Simpatia e a Miss Caipira também. E elas têm uma diferença, inclusive, né, como você falou, de construção performática, né? A Miss Caipira, por exemplo, ela é a Miss que vai trazer o tema da quadrilha, né? Ela vai representar a quadrilha, ela é como se fosse a representante oficial daquela quadrilha junina, e geralmente a coreografia individual que ela dança, ela está muito articulada com a coreografia coletiva que a quadrilha dela vai dançar, né? Então, geralmente são coreografias que trazem uma temática um pouco mais séria, mais que tem a ver mais com algum tema político ou com algum tema que a quadrilha está trazendo. Então, e também a Miss Caipira, ela tem uma característica de ser uma Miss que traz muito nitidamente, né, em várias coreografias de Miss que eu acompanhei, a influência da cultura nordestina para suas coreografias, né? E isso diz muito a respeito do trânsito, né, de pessoas do Nordeste, da região Nordeste do Brasil para o Norte, né, em diversos ciclos econômicos, né, desde do ciclo da borracha, e que continue, que esses trânsitos continuam até hoje, né, embora em escalas diferentes, mas são trânsitos que continuam, né? E é interessante pensar que eu sou uma das pessoas que também fez esse trânsito, né, de ter nascido no Nordeste e depois ter ido para a região norte, né, para Belém. Então, essa missa ela vai trazer essa característica. A Miss Mulata ou Morena Cheirosa, ela vai trazer temas coreográficos ligados às identidades negras e não brancas, vamos dizer assim, na cidade de Belém e na Amazônia como um todo. Então, são missas que vão trazer coreografias que lidam muito com religiosidade, e especialmente com as religiões de matriz africana, com os rituais de pagelança, com a mitologia dos orixás e de outras
entidades, por exemplo, da Umbanda, caboclos, enfim, né, diversas identidades, diversas entidades espirituais que são performatizadas nas coreografias das Miss Mulatas, né? E as Miss Simpatia, elas vão dançar coreografias mais ligadas a uma feminilidade mais infantil, né? Elas são misses geralmente vistas como misses um pouco mais iniciantes na carreira de Miss, né? E que dançam coreografias que expressam, que são coreografias muito sexualizadas, mas que é uma sexualidade mais infantil, uma sexualidade mais eu não diria infantil, mas mais infantilizada, né? Elas vão interpretar personagens que estão, por exemplo, começando a namorar, e aí fazem uma coreografia que remetem a essa descoberta do próprio gênero e da própria sexualidade. Elas vão interpretar, por exemplo, vendedora de frutas e de flores, enfim, Uma uma camponesa. camponesa, enfim, são personagens personagens mais lúdicos, vamos dizer assim, mas muito sexualizadas. Então você tem aí uma hierarquia de três, três personagens, né, de três misses que são diferentes entre si e cada uma, né, quando você vê uma Miss Simpatia dançando, você consegue diferenciar de uma Miss Mulata e de uma Miss Caipira. Embora essas diferenças elas não sejam muito nítidas para quem não está muito habituado a observar, mas para quem é do São João e para quem acompanha o São João, né, com muita atenção e com muita proximidade, essas diferenças são nitidamente perceptíveis. E elas precisam ser perceptíveis, inclusive para os jurados, né? Os jurados, eles precisam olhar para aquela Miss e dizer assim, não, essa é, de fato, uma verdadeira Miss mulata, essa é, de fato, uma verdadeira Miss caipira e essa é uma Miss simpatia. Agora, tem uma regra específica para a questão do fenótipo, por exemplo. A gente sabe que a maioria das misses mulatas ou morenas cheirosas tem a pele mais escura. E a gente, por outro lado, a gente tem um grande quantitativo de misses caipiras ou misses simpatias que são mais brancas nesse cenário. Isso tem algum reflexo? Obviamente deve ter, com certeza, mas dessa perspectiva do próprio regulamento, quando ele olha, né, para o que ele pensa, o que eles imaginam enquanto uma Miss Caipira, por que a maioria dessas Misses Caipiras ou simpatias são brancas, né? Isso é um ponto que não está explícito nos regulamentos, por exemplo, questões relacionadas ao fenótipo. Mas o que a gente observa em campo, e isso é um conhecimento que todos os meus interlocutores têm, né, e as minhas interlocutoras também, é de que é, é muito mais comum você ver mulheres brancas disputando o cargo de Miss Caipira, né? E o cargo de Miss Simpatia, ele é uma categoria mais flexível, porque você vê tanto candidatas negras, quanto candidatas brancas, ou quanto candidatas não brancas, vamos dizer assim, elas têm uma mobilidade maior nessa categoria de Miss Simpatia. A categoria de Miss mulata ou Miss morena cheirosa, ela é uma categoria mais restrita, porque o próprio nome da categoria parece já autoevidente, né? Então seria muito difícil uma candidata que não seja negra ou que não seja não branca, vamos dizer assim, disputar nessa categoria de Miss Mulata, né? Acho que isso é impensável, acho que isso acarretaria até desclassificação, né, da candidata. Mas por outro lado, embora a gente tenha esse perfil de mulheres brancas na categoria de Miss Caipira, isso vem mudando ao longo do tempo, né? No período que eu estava fazendo pesquisa, isso eu pude acompanhar algumas candidatas que eram candidatas já consolidadas na categoria de Miss Mulata e que, pelo fato de elas terem ganhado o título no ano anterior, né, no ano seguinte elas não poderiam disputar o mesmo título, né, porque tem algumas regras que impedem que a candidata vencedora no ano anterior dispute o mesmo título no ano subsequente. Então, o que essas candidatas faziam? Elas iam ou para a categoria de Miss Simpatia ou para a categoria de Miss Caipira.
Só que quando você vai para a categoria de Miss Caipira, é como se fosse uma espécie de ascensão, né, no interior da quadrilha, porque a Miss Caipira, ela é, de fato, a Miss que tem mais destaque em termos de importância e de relevância para a quadrilha. Então, no período que eu estava fazendo a pesquisa, foi eu acompanhei pelo menos 2 ou 3 candidatas que saíram da categoria de Miss Mulata e foram disputar na categoria de Miss Caipira. Então, essa mobilidade da mulata para caipira é possível, mas a mobilidade da caipira para mulata só é possível se a candidata não for branca. Né? E a categoria Miss Simpatia ela é mais flexível, embora haja uma presença maior de pessoas brancas ou de pessoas não brancas, mas de pele um pouco mais clara. Agora a gente tem, já caminhando para o final desse episódio, a gente tem aí uma representatividade nesse cenário das misses, que são as misses gays ou mix. E várias delas tu vais recuperar a trajetória na tua tese. Algumas mais, outras menos, dependendo do contato que tu estabeleceu. Então, eu acho que seria interessante tocar um pouco, inclusive para contar um pouco dessa historinha, né, de como que isso surge. A gente sabe que tem a representatividade da Raíssa Gorbachev, a saudosa Raíssa. A gente já falou aqui da Tayla, né, falaste da Patrícia, mas tem outras aí nesse cenário. E eu acho que não dá para falar de São João sem falar delas, né? E da importância desse concurso, o concurso de Miss Gay ou Miss Mix. Sim, esse concurso de Miss Gay ou Miss Mix, dependendo de onde esse concurso é realizado, ele tem essa diferenciação de nome, né? Ele é um concurso assim muito importante, né, para o São João de Belém, porque ele é o concurso dentro do São João que tem a maior visibilidade. Assim, se você for comparar, né, no São João de Belém, você tem uma grande quantidade de datas, né, onde os concursos são realizados, mas quando chega a data do concurso de Miss Gay ou Miss Mix, você percebe uma grande adesão do público, das pessoas participando, as pessoas querem ver, as pessoas querem assistir, né? Isso eu estou falando especialmente dos concursos do Centur, né? Da Fumbel e do Rancho, que são, acho que, os 3 principais concursos nessa área aí de concurso de Miss Gay ou Miss Mix. E, ao contrário do que se pode imaginar, o concurso mais importante para as minhas interlocutoras é o concurso do rancho, né? Ele é mais importante, inclusive, do que o concurso do governo do estado e o concurso da Fumbel, porque é o concurso do rancho, que é realizado no bairro do Jurunas, né, na sede da escola de samba, Rancho Não Posso Me Amofinar. Esse concurso é o que dá legitimidade para uma Miss gay, né, para que ela seja reconhecida, para que ela seja respeitada nesse contexto do São João, né? Inclusive, várias misses, né, falam assim, olha, eu posso perder qualquer concurso, mas se eu ganhar o concurso do rancho, eu já me realizei como miss, né? Inclusive tem eu acho que é a Mandele que fala que um dos sonhos dela era vencer o concurso do rancho, né? Exatamente, a Rafaele Mandelli, ela foi uma dessas misses que eu acompanhei, né? Tive a felicidade de acompanhar a Mandelli no ano em que ela ganhou o concurso do rancho, né? E esse caso da Rafaele Mandelli, ele é muito ilustrativo dessa questão, porque a Mandelli dizia assim, um dia eu vou parar de dançar, mas eu só posso me aposentar, né? Que é como ela dizia, quando eu ganhar o concurso do rancho, né? E o que aconteceu foi exatamente isso, né? A Mandelli ganhou o concurso do rancho e depois ela, enfim, foi fazer outras coisas, né? Hoje ela tem ela não está mais vinculada ao São João, não disputa mais concursos de dança no São João, inclusive nem mora mais em Belém, mas ganhar o concurso do rancho é fundamental para elas, né? Você não pode
se dá por satisfeita, né, como Miss, se você não ganhar o concurso do rancho. É óbvio que nem todas ganham, porque o concurso do rancho ele é extremamente concorrido, né? Ele é o concurso assim que as pessoas mais investem e mais dão atenção. Então, assim, nem todo mundo consegue ganhar, né? A gente tem por ano, né, uma ganhadora em primeiro lugar e os outros, né, segundo e terceiro lugar. Então, nem sempre se consegue. Mas as que conseguem, né, elas entram nesse panteão aí das grandes misses juninas de Belém, né? Então tem. Agora, Noleto, o que que faz o rancho ser esse lugar tão emblemático para essa questão cultural de Belém, né? Para essa representatividade, para ser uma vitrine de oportunidade, porque várias delas comentam isso. E vários dos homens gays também comentam, enfim, é uma grande escola, me parece, não? Eu acho que o que faz o rancho ter essa importância é a tradição da escola de samba, né? O Rancho Não Posso Me Amofinar, que é uma das escolas de samba mais antigas do Brasil, né? E é a tradição não só da escola, mas do bairro do Jurunas como um todo, como um polo produtor de cultura popular em Belém, né? Você vai ver diversas quadrilhas juninas do bairro do Jurunas, é, e você vai ver diversos concursos juninos importantes que são realizados no bairro do Jurunas, como, por exemplo, no Clube Imperial, no próprio Rancho, no São Domingos, né? E em diversas ruas também do bairro que são realizados esses concursos. Eu tive a oportunidade, né, de ir em todos eles, estar em todos esses lugares, e o Rancho, eu acho que ele é esse lugar onde todas essas coisas elas são centralizadas, né? Porque o rancho ele tem esse aparato, vamos dizer, institucional, né, de ser uma escola de samba, mas de não ser somente uma escola de samba, né? O rancho tem diversos projetos sociais, né? O rancho participa da vida do bairro do Jurunas de uma maneira muito evidente, né? E de uma maneira muito fundamental ali para o bairro. Então eu acho que o rancho ele tem essa importância por conta disso, né? E por conta de que esses concursos no rancho, eles também são muito antigos, né? Quando eu comecei a fazer trabalho de campo, as pessoas me diziam assim, olha, o concurso do rancho tem pelo menos 20 anos, né? Mas a gente sabe que é muito mais do que isso, porque a contagem dos concursos ela começou a ser feita a partir de um determinado período, mas esses concursos existiam antes é, dessa contagem oficial, né? Isso de acordo com várias interlocutoras minhas que inclusive ganharam concursos nos anos 90, por exemplo, ali no rancho. Então, acho que o rancho tem essa importância por causa dessa tradição mesmo de realização dos concursos. E também, Ramon, eu acho que as relações que as pessoas têm, né, entre si nesses concursos que são fora, né, desse aparato institucional do Estado, elas são relações mais horizontais, né? As pessoas têm relações mais de igual para igual, vamos dizer assim. Porque, embora existam regulamentos, embora existam diversas normativas, né, que orientam esses concursos no rancho, em outros clubes, em outros bairros, né, fora os Jurunas, mas esses regulamentos, eles são colocados para essas pessoas de uma maneira que essas pessoas também interagem com esses regulamentos e com essas instituições de uma maneira menos hierárquica. Não é que a hierarquia não exista, né? A hierarquia existe, né? É necessário que haja, né, um centro organizador desses concursos, mas existe uma possibilidade de diálogo que é muito mais imediata e que é muito mais acessível quando você vai, por exemplo, dialogar com outras instituições, né, que são instituições vinculadas ao Estado. Então, também tem isso, né, do rancho ser uma casa que acolhe esses concursos há muitos anos, que acolhe essas pessoas há muitos anos e que lida com essas pessoas diariamente, né, porque essas pessoas não vão para o rancho apenas para
disputar os concursos juninos, né? Elas passam por ali o ano inteiro, né? No carnaval, nos projetos sociais, nos eventos que acontecem na quadra do rancho ao longo do ano inteiro. Então, assim, tem uma relação que é contínua, né? Ela não é uma relação esporádica. E a relação que é mais esporádica é a relação dessas pessoas com o Estado, né? Que é ali mais no período em que esses concursos são realizados pelo governo e pela prefeitura. Então, também tem essa diferenciação que eu acho que é importante. Agora, o que que faz, o que que uma Miss Gay ou Mix precisa ter pra levar a plateia ao delírio, né, no rancho? Porque elas falam muito isso. Elas dizem assim, ai, eu preciso que a plateia fique alvoroçada, que grite, quanto mais bata palma, melhor. Enfim, que venha abaixo mesmo, né? Então, são questões muito ali sensoriais, né, que são estabelecidas nesses concursos no rancho. Eu tive o privilégio de participar de um deles, não na quadra junina, mas o concurso chama Marquinha do Biquíni. E era um pouco isso, assim, tinha que vir abaixo aquilo ali, tinha que sentir a energia. Isso é muito interessante de falar, porque assim, isso é uma coisa que é muito importante para qualquer Miss Gay ou Mix, né? Que é colocar o rancho abaixo, né? Como elas dizem. E aí eu vou usar, Ramon, para te explicar isso, eu vou usar uma categoria que elas mesmas usam, né? E que eu aprendi com elas, que, e que é uma categoria que elas falam muito, né? A Miss, ela precisa ser caralhenta, né? Como elas dizem. Que é aquela Miss que chega e dá o nome, né? E isso de ser, né, dessa maneira significa que é uma Miss que ela precisa ter uma alta qualidade técnica em dança. Ela precisa ser uma Miss que sabe dançar, porque é muito importante enfatizar isso, que os concursos de Miss em Belém, Miss Junina, eles não são concursos, necessariamente concursos de beleza, né? A beleza é ótimo, né? Ela é um fator que agrega, mas essa beleza, ela é entendida de maneira mais ampla, ela não é uma beleza necessariamente física, ela é uma beleza estética que envolve o traje da Miss, que é importantíssimo, a concepção coreográfica dela, né, e a execução da coreografia. Então, ela precisa ser uma Miss que tem, por exemplo, o corpo extremamente flexível, né, e essa flexibilidade você só consegue se você tiver um alto treinamento na área da dança. Né? Você não consegue levantar uma perna alto, né, próximo à cabeça, por exemplo, se você não tiver um alongamento muito trabalhado, né? No seu corpo. E aí é que é o diferencial dessas missas. Quanto mais competência técnica em dança elas têm, mais possibilidades elas têm de colocarem o rancho abaixo. Né? Porque essa competência técnica, ela precisa estar aliada a um controle do corpo, que é um controle para saber emocionar as pessoas no momento certo. Né? E aí elas precisam fazer coreografias de alto impacto, né? Que mostram essa competência técnica, mas mostram também esse controle performático de criar sensação nas pessoas. Né? Então, de repente, por exemplo, elas fazem algum movimento que é um movimento geralmente muito brusco, né? Um movimento em que elas abrem, por exemplo, muito a perna, né? Ou, por exemplo, que elas fazem um cambré, né? Que é quando você coloca a cabeça para trás, dobra a coluna para trás. Então, assim, essa flexibilidade, ela é extremamente importante. Agora, isso também tem a ver com a música que elas colocam, né? Porque a música, ela não é a trilha sonora, ela não é só uma música, né? São vários pequenos trechos de música que elas selecionam. Esses trechos eles são editados, né, e são remixados. Muitas vezes elas aceleram o andamento da música para que fique mais rápido, e isso impacta também na execução da coreografia, e são cheios de efeitos sonoros, né? Então tem efeito de explosão, tem efeito de grito, de risada, né? Então, assim, a gente ri, né, porque é muito também muito bem humorado, né? Você se diverte, porque é um espetáculo altamente técnico, né, assim, em termos de dança, mas também muito divertido, porque elas estão brincando o tempo inteiro ali com, com, com a capacidade técnica que elas têm de dançar.
né? Então isso também tem a ver com o traje, né? Geralmente o traje sempre tem uma surpresa, né? Às vezes elas começam vestidas de uma coisa e terminam vestidas de outra, ou às vezes elas começam todas vestidas, depois tiram aquela roupa e vem uma outra roupa totalmente diferente, né? Então, assim, isso é o que faz essas Miss ganharem destaque. O concurso do Rancho, ele é um concurso também que é muito querido por elas, porque é um concurso que permite, por exemplo, que elas dancem com outros bailarinos. Então você tem a Miss, que é a solista da coreografia, mas muitas vezes elas vêm acompanhadas de 4 ou 5 bailarinos que dançam com elas e que auxiliam na montagem ali do cenário, né? Porque é tudo meio que montado na hora. Elas levam, né? São cenários móveis e os bailarinos vão, ajudam as trocas de roupa, né? E isso tudo dentro da coreografia. Então, o concurso do Rancho ele tem esse caráter de ser mais flexível, né, do que os concursos do governo do estado e da prefeitura, porque nesses outros concursos a Miss dança sozinha, né, não é permitido outros bailarinos, não é permitido que outros bailarinos dancem com elas, e isso é diferente no rancho. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande. Então, o que eu diria é competência técnica em dança, que é fundamental, na verdade é o mais importante, a beleza do traje, né? E as possibilidades que aquele traje oferece em termos de surpresa, em termos de efeitos visuais, e a edição da trilha sonora, né? Então é muito comum quando uma missa acaba, né, uma coreografia, e as pessoas gritam, né? As pessoas vão lá na cara da Miss e gritam assim, sabe, que tá torcendo por ela, entendeu? Então isso é muito legal de ver e é muito emocionante, né? Porque também durante o campo você vai se emocionando com a trajetória das pessoas, né? E você vê a pessoa sendo coroada Miss do Rancho, para mim, assim, em diversos momentos eu me emocionei, assim, porque é uma montanha russa, assim, de emoções. É alegria, é, 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 é riso, né? É choro também quando uma pessoa não ganha, ou quando você viu que ela quase chegou lá, mas não ganhou, né? Então tem muito isso. E por outro lado, a gente tem uma figura, uma pessoa que já se foi, que é a Raíssa Gorbachev, foi uma ativista também, muito importante nessa cena, né, Rafael? E eu nunca esqueço de uma apresentação dela no Centur, que ela tira da roupa uma manga e começa a comer a manga, enfim, mas ela é uma que não traz esses elementos, né, cênicos, corporais, performáticos, mas ela traz uma outra possibilidade narrativa para pensar essa representatividade nesses concursos oficiais, não é não? É bem lembrado, a Raíssa Gorbachev, ela foi uma interlocutora fundamental para a minha pesquisa, porque se hoje a gente tem esse movimento quadrilheiro em Belém, né, onde tem um protagonismo gay, trans e travesti muito evidente, a gente deve isso à Raíssa, que foi a pessoa que lutou para que isso fosse institucionalizado nos concursos oficiais, né, porque isso já existia, né, nos concursos dos bairros periféricos, mas na prefeitura de Belém e no governo, no Centur, isso não existia nada que assegurasse a participação dessas pessoas no São João. Então a Raíssa foi uma pessoa que era uma ativista, uma militante do movimento homossexual de Belém e que foi lá e brigou para que isso fosse de fato institucionalizado nos concursos oficiais. E é bem lembrado também que, embora eu tenha falado de todas essas características da competência em dança que as pessoas devem ter, uma coisa que é muito interessante também perceber é que os concursos do governo do estado e da prefeitura, eles têm também uma preocupação de tentar equalizar o que eles querem em termos de competência em dança, né, para que os concursos juninos, isso na concepção deles, não percam determinadas características que remetem a uma dança, vamos dizer assim, mais tradicional, mais ligada a esse universo da cultura popular do que a dança acadêmica, vamos dizer assim, do balé clássico, né? Que influencia muito essas candidatas, né? A Miss. E a Raíssa, ela é uma Miss que ela conquistou
alguns títulos, né? Inclusive, ela ganhou o título de melhor Miss no Centur, né? Um título estadual. E a Raíssa é uma dessas pessoas que dançava muito mais, né, com uma composição coreográfica mais ligada ao que a gente entenderia como uma dança, de fato, vinculada à cultura popular, do que uma dança mais ligada ao balé, né? Então, a Raíssa, qual que era o subterfúgio da Raíssa, né? Qual que era o recurso que a Raíssa usava e que conquistava os jurados? É exatamente essa imaginação, né, criativa que a Raíssa tinha de canalizar elementos que representem Belém, né? Então, por exemplo, essa performance da manga, né, Belém é a cidade das mangueiras, né, é conhecida como a cidade das mangueiras, e a Raíssa traz isso para a performance dela, de uma maneira muito criativa, de uma maneira muito bem-humorada, né? E isso também faz uma diferença porque para o júri, né, e para aquela instituição que está financiando aquele concurso, aquela performance ali diz muito sobre a cidade de Belém e diz muito sobre o São João de Belém, né? Fazendo aí um contraponto com o São João de outros estados, né? E marcando uma especificidade da identidade, vamos dizer assim, paraense no São João, né? Então, eu acho que isso também é um diferencial. Nem tudo pode se resumir as questões técnicas em dança, né, ou ao virtuosismo técnico em dança, mas também tem outros elementos que são importantes. Bom, e com isso a gente encerra então esse não tão breve percurso etnográfico. Foi muito interessante te ouvir novamente, conhecer um pouco mais, Rafael. E a gente, de certa forma, é um pouco privilegiado por ter acessado esse universo, né? Então eu queria que tu contasse agora para a gente um pouco dos impactos que essa pesquisa trouxe para a produção de conhecimento antropológico e já engatasse com os resultados, né? Como é que esses resultados foram percebidos pelos teus interlocutores e interlocutoras? Olha, é difícil responder essa pergunta dos impactos, porque é difícil assim avaliar a própria pesquisa e como que ela impactou. Mas o que eu posso dizer é que a minha intenção com essa pesquisa era fazer um trabalho que conectasse de uma maneira mais assim evidente e mais articulada mesmo esse campo da cultura popular com os estudos de gênero e sexualidade. Eu acho que essa foi a minha intenção. Não sei, né, até que ponto eu consegui fazer isso, né? Acho que as pessoas que vão lendo o trabalho podem ter uma opinião a respeito disso e podem me dizer isso melhor, né? Porque quando a gente está dentro do trabalho, a gente às vezes tem uma visão muito é, próxima e muito influenciada pelas nossas próprias intenções com aquele trabalho, né? Então, mas a minha intenção foi essa, né? Então, se de fato eu conseguir apresentar essa conexão de uma maneira mais alinhavada, eu já me dou por satisfeito, né? Em termos de impacto, em termos de estímulo para que as pessoas possam desenvolver, né, trabalhos em outros campos, né, em outras manifestações da cultura popular, ou das culturas populares que a gente tem, mas pensando nessa dimensão da diversidade sexual e de gênero, que eu acho que é muito importante nesses contextos, né, e que se faz muito evidente e que merecem que mais e mais pesquisas sejam feitas, inclusive pesquisas no próprio São João, né, também, de Belém e de outros estados. Sobre como os resultados foram percebidos, pelos meus interlocutores, interlocutoras, foram percebidos assim da melhor maneira possível, assim, né? Eu sempre fui muito bem acolhido, muito bem recebido em campo, e quando eu apresentei esses resultados, né, para as pessoas, quando as pessoas souberam da defesa da tese, viram agora recentemente que essa tese que foi defendida em 2016, né, virou um livro editado pela Papéis Selvagens, né, todo mundo recebeu isso de maneira muito positiva. Agora, eu sempre converso, né, com essas pessoas, eu costumo dizer que o meu contato com elas e a minha pesquisa, eu costumo dizer que eu não encerrei essa pesquisa, não fechei esse ciclo propositalmente, porque eu quero continuar, Ramon, com algumas ações que eu ainda pretendo desenvolver no sentido de oferecer
mais ainda retorno para essas pessoas com relação aos resultados da pesquisa. Porque, por exemplo, um dos retornos que eu ofereci, né, nessa pesquisa e que causou muito impacto foi o ensaio fotográfico que eu publiquei, né, em parceria com o Marcos Negrão, que me acompanhou, né, durante todo o campo, que é fotógrafo, que é antropólogo, e isso teve um impacto muito grande, porque era um ensaio fotográfico, né, com diversas interlocutoras da minha pesquisa, e que circulou muito entre elas, né, e que permitiu com que aquilo ali, aquele material, fosse um portfólio, né, para aquelas pessoas. Um portfólio institucionalizado, né, via a relação com a academia, né, que no caso comigo como pesquisador vinculado, né, às universidades onde eu atuo, né, na época a pesquisa foi feita pela USP, onde eu fiz o doutorado, e isso também é muito importante, né, de ver como que as pessoas se sentem felizes por um reconhecimento que vem através da pesquisa, e aquilo vai inspirando também outras pessoas, né, a fazerem outras coisas. Então, por exemplo, aquele ensaio fotográfico inspirou a composição de uma música e de um clipe por uma cantora de Belém, que é a Gláfira, né, que fez uma composição e um videoclipe inspirado naquele ensaio fotográfico e na pesquisa. Aquele ensaio fotográfico foi muito importante para vários dos meus interlocutores, no sentido de divulgarem o trabalho deles e delas, né? E também tem uma coisa que é um retorno muito prático que eu procurei dar ao longo do campo, é que muitas imagens que a gente produzia em termos de foto, eu colocava nas redes sociais, né? E essas imagens, elas tinham um papel fundamental para essas pessoas, porque é uma maneira de demonstrar o trabalho que elas estão desenvolvendo, né? E o trabalho, especialmente o trabalho dos estilistas que desenharam os trajes, né? Que confeccionaram essas roupas. Por quê? Porque existe também uma circulação desses trajes por diversas quadrilhas de Belém e do interior do estado. Então, muitos desses trajes eles são vendidos, eles são emprestados, né, existe uma economia que gira também em torno de trajes que já estão prontos, né? Muitos trajes são alugados, então isso também é um retorno que eu acho que é muito prático, é muito pragmático, é muito perceptível e que me deixa muito feliz, né, por contribuir também com isso, porque muitas vezes esse tipo de ação faz toda a diferença na vida das pessoas que estão em campo. Então, quando eu digo que esse ciclo ainda não se fechou, é porque eu ainda tenho algumas imagens, tanto em vídeo quanto em fotografia, que eu quero organizar, né, de uma maneira mais didática, né, e menos numa linguagem acadêmica, mas mais numa maneira visual, vamos dizer assim, para entregar esse material organizado de uma outra forma, numa outra linguagem, para amplo acesso, para distribuição gratuita, até mesmo para servir como material didático mesmo, assim, sabe? Para as pessoas dialogarem com São João de Belém a partir dessas fontes visuais. Então, seria esse é um projeto, né, que eu ainda pretendo colocar em prática, por isso que eu falo que esse ciclo ainda não se fechou, e eu espero que nunca se feche, né, porque eu quero manter esse diálogo sempre, né, com as pessoas do São João de Belém. Você ouviu o 11º episódio do projeto Antropologias Compósitas, uma produção de Ramon Reis. As vinhetas que compõem o episódio são de Purple Planet Music. Podcast Compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta.